Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas, que alegria nos encontrarmos novamente nesse estudo do Vem e Segue-me. Hoje estamos estudando Gênesis, do capítulo 42 até o 50, e assim estamos encerrando este livro de Gênesis. Antes, eu gostaria de mostrar apenas um pouquinho só, que eu filmei do templo, na construção do templo de Oren. Espero que... apenas para mostrar, ficou muito difícil, não podia estar no local, mas peguei algumas cenas. Espero que vocês gostem, para a gente ter uma ideia de um novo templo sendo construído aqui no Vale de Lago Salgado. O templo de Oren, que está sendo construído. À esquerda uma capela enorme sendo feita, e aqui é a construção do templo de Oren, no fundo das montanhas brancas, muito linda, não é? No Brasil nós estamos construindo vários templos também, né? A igreja tem construído lá, do Rio de Janeiro vai dedicar agora, tem de Belém, Brasília, vários outros lugares, Espírito Santo, que maravilha, né? Belo Horizonte. E aqui é o templo de Oren, muito lindo, e está sendo construído. Vou mostrar mais um pouquinho do outro lado, tá bom? Muito lindo, né, irmão? Olha, muito bonito. Esse é o templo de Orlando, né? Aqui é, como estou mostrando, é o templo de Timpanogos. É Timpanogos, olha. Errei feio. Timpanogos já está construído. Esse aqui é o templo de Oren, que está sendo construído. Muito bonito, não é? Ah, irmãos e irmãs, amo ir nos templos. Eu frequento o templo de Campinas, sou oficiante lá e convido a todos para poderem ir nos templos, especialmente vocês que moram em Campinas, na região, frequentem o templo porque é maravilhoso. Algumas revelações só receberemos no templo. Que lindo, irmãos! Templo de Oren sendo construído. Algumas residências aqui, e ao fundo o templo de Oren que está sendo construído ali. Muito lindo. Aqui vai dar para ver um pedacinho. Olha lá. Templo de Oren sendo construído, gente. Mais um templo. Aqui, ó, nós viemos ver o templo, e aqui nós estamos retornando para casa, ali para American Fort. E aqui tem as montanhas no final, muito lindo. Ali, aqui tem uma universidade bem ali. A universidade... Otavali University. Um prédio aqui. E as montanhas, né, andou nevando agora no último final de semana, né, no sábado. E tá tudo branquinho, muito bonito, né? Um abraço, meus amigos, minhas amigas, vamos firme aí. Então vamos começar nossa aula de hoje. Nós já vimos na aula passada sobre José, que ele havia sido vendido por seus irmãos como escravo, foi para a casa de Potifar. Lá a iníqua esposa que seduziu, a iníqua esposa de Potifar, e então ele foi colocado no calabouço. Ele foi mais fiel a Deus do que ao seu senhor e sua senhora. Ele manteve-se fiel durante o tempo que estava na prisão, e na prisão ele interpretou 2 sonhos, que nós já vimos, do copeiro mor e do padeiro mor. 3 dias depois o copeiro foi morto, e o padeiro foi morto, o padeiro mor, e o copeiro foi restituído à sua posição diante do faraó e esqueceu de José. O faraó teve um sonho no qual 7 vacas gordas, lembram? E vinham as magras e comiam durante 7 anos, não era assim? E 7 vacas gordas, e vinham as 7 magras e comiam. E depois ele viu 7 espadas. Olha, estou trocando aqui. 7 espigas grandes, formosas, e vinham as miúdas e comiam. E nenhum sábio podia interpretar o sonho. Quem interpretou então foi José. O copeiro mor se lembrou, e José interpretou o sonho. E o faraó então colocou José como o segundo maior no reino. Só o faraó era maior do que ele, e todas as coisas deviam ser feitas de acordo com os mandamentos, com as ordens, instruções de José. E José, ele fez então que as lavouras fossem cultivadas, os trigos fossem
recolhidos os grãos, construiu muitos depósitos para guardar esses alimentos, e durante 7 anos houve bastante fartura e José estocou bastante alimento. E então vieram os anos de bastante fome, seca e tudo mais, e a seca estava se invadindo por todos os lugares, chegou na terra de Canaã. E José então, Jacó, sabendo que tinha mantimentos no Egito, mandou que seus filhos fossem lá comprar. Todos os filhos seguiram, menos Benjamim, que era irmão de José, filho de Raquel, ficou com Jacó, e os demais foram comprar. Quando eles chegaram lá no Egito, eles se inclinaram diante de José para comprar os alimentos, né, o trigo, os grãos que eles precisavam. E então lembra daquele sonho que José teve, que o molho dele ficava de pé e os molhos de seus irmãos se curvavam a ele? E depois então de vários anos, muito sofrimento, a profecia se cumpriu. Assim também na nossa vida, às vezes nós passamos por muitas provações, adversidades, mas lembra, se nos mantermos fiéis, no final seremos abençoados. É o que aconteceu com José. E então José, ele vendo que os seus irmãos estavam ali, ele já os acusou de espias e pressionou-os. E eles comentaram que tinha um pai, eram 12 irmãos, um já não existia mais, o pequeno estava com o seu pai. E José então soube de Benjamim, que era seu irmão, e que ficou preocupado, queria ter notícias de Benjamim. E ele acusou-os de espias e fez com que eles voltassem à casa de seu pai para poder trazer aquele irmão e provar que eles eram homens honestos. Mas nós vemos aqui que junto de José ele guardou na prisão Simeão. E os filhos voltaram, falaram com Jacó ficou muito entristecido, já tinha perdido um filho, agora ia perder outro. Não queria deixar Benjamim ir no Egito, mas como a fome era tanta, ele teve que deixar Benjamim ir. Reuniram-se lá novamente no Egito. Um detalhe é que o José mandou que colocasse o dinheiro dentro das bolsas, e eles ficaram apavorados, né? Que dinheiro é esse? O que aconteceu? Não entendiam o que estava acontecendo, muito assustados. Eles não reconheceram José, e então José reuniu-se com eles novamente, deu o trigo e mandou que fosse embora. E José então fez com que o dinheiro fosse colocado em cada saco novamente, e aí ele fez um estratagema, né, para poder ficar com Benjamim e poder proteger Benjamim, na verdade. Mas olha o que acontece em Gênesis 44, eles estão indo embora, e José então manda que os seus guardas irem lá pegá-los, e ele mandou que colocasse um copo, uma taça de José, né, um copo que era de José, dentro da sacola de Benjamim. E eles examinaram todas as sacolas e viram lá e acharam, está aqui. E então levaram para Benjamim para servir como servo de José, e os irmãos todos voltaram e tudo mais. Mas olha que interessante, no versículo, Gênesis 44, no versículo 5, diz assim, quando os guardas chegaram lá para pegá-los, né, os servos de José, ele fala assim aos irmãos de José: não é este o copo em que bebe meu senhor, e em que ele de fato adivinha? Fizeste mal no que fizeste? E no 15, eles voltam até José, e José fala assim para eles: que é isto que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu pode muito bem adivinhar? Quando fala adivinhar aqui, é que José era um vidente, ele tinha visões do futuro. Ele pôde interpretar o sonho do faraó e saber como seria o futuro, e ele tinha isso. Interessante que ele tinha este copo, né, essa taça, e de alguma forma ele usava aquela taça e conseguia ter visões e tudo mais. Interessante, não é? Às vezes a gente passa correndo por aqui, por essa parte, e nem nota.
Mas eu lembro de Joseph Smith, quando ele foi traduzir o livro de Mormon, ele tinha Urim e Tumim para fazer a tradução. E também Joseph tinha uma que era chamada Pedra do Vidente, que ele colocava no chapéu e ele olhava. Imagina o smartphone, né? Que ele solta aquela luz, ele tinha até que segurar assim um pouco a mão assim, por causa da claridade que saía de dentro do chapéu onde ele colocava a pedra. E as pessoas ficam horrorizadas, que absurdo, Joseph Smith tinha uma pedra para traduzir o livro de Mormon. Mas aqui em Gênesis, nós vemos que José, ele tinha um copo, uma taça, e através daquela taça ele tinha visões. E o que eu quero compartilhar com isso, com todos vocês, meus amigos, minhas amigas? Que o Senhor, ele faz sua obra através de seus profetas. Eu separei uma citação aqui do presidente Gordon B. Hinckley, que está na conferência, né, de outubro de 1973, o discurso do presidente Hinckley, que na época era um apóstolo, 1973, outubro. Abre aspas, diz assim: quão gratos devemos ser, irmãos, quão gratos somos por um profeta para nos aconselhar com palavras de sabedoria divina ao caminharmos por nossas sendas nestes tempos difíceis e complexos. A firme certeza que temos no coração, a convicção de que Deus fará com que sua vontade seja conhecida por seus filhos por meio de seu servo autorizado, é a base real de nossa fé e atividade na igreja. Ou temos um profeta ou nada temos, e tendo um profeta, tudo temos. Fim da citação. Então eu gostaria de compartilhar esse meu testemunho, que nós temos profetas vivos hoje. E o presidente Russell Menesso é o profeta do Senhor em nossos dias para todo mundo. E ele tem dado revelações maravilhosas a todos nós. Tem nos convidado a frequentar mais o templo e receber revelação pessoal e tudo mais. E o que eu gostaria de enfatizar aqui nessa parte é que José era um vidente, um profeta. Ele tinha visões do futuro, assim como os profetas de hoje o têm, porque Deus trabalha através de profetas aqui na terra. Que possamos ser gratos por termos profetas entre nós. Continuando então, José se reúne com seus irmãos, ele quer ficar com ele, com Benjamim, e Judá então fala: olha, eu ofereci meu filho, eu sou em resgate, né? Eu fico no lugar dele como escravo e liberta ele, meu pai não vai resistir. E então José viu que eles realmente estavam arrependidos do que fizeram com ele anos antes. E então ele se dá a conhecer a seus irmãos que ele era José. Mas olha só a visão de José, no capítulo 45, no versículo 5. A visão que eu digo não é ter uma visão, mas como ele via tudo o que aconteceu, tá bom? Ele diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Fim da citação. Então José, ele um homem maduro, um profeta de Deus que tinha visões e tudo mais, ele viu em toda aquela cena, né, em todo o ocorrido durante a sua vida, muitas provações que ele teve, que Deus estava preparando ele para que anos depois, cerca de 22 anos depois, ele pudesse salvar sua família da fome e de morrerem de fome. E eu fico pensando em cada um de nós, né, nas diferentes provações, adversidades que enfrentamos, e às vezes nós passamos por provações e nos sentimos culpados, achamos que somos os maiores pecadores, e às vezes estamos passando só por provações, que o Senhor está nos refinando e nos preparando para mais bênçãos que virão. E essa foi a visão de José de todas as provações que tinha. E ele perdoou seus irmãos. Eu tenho uma citação aqui do presidente Hinckley também, que está na Liahona de novembro de 2005, página 81 e 84, diz assim, abre aspas: de algum modo o perdão, com amor e tolerância, realiza milagres que não aconteceriam de outra maneira. Fim da citação.
Às vezes em nossa vida passamos por muitas adversidades, provações, somos ofendidos ou maltratados, ou seja lá o que for que possa vir a acontecer. E o Senhor pede que nós possamos perdoar. Apenas um detalhe, perdoar não significa assim, eu estou sendo maltratado todos os dias, então eu tenho que perdoar, então eu vou apanhar a vida inteira porque eu sou cristão. Não é isso, perdão. Perdão é consentir que a pessoa continue sua vida, que possa receber as bênçãos de Deus e seguir seu caminho. Mas você tem que tomar medidas para se proteger das agressões, dos insultos, dos abusos, seja lá do que for. Mas devemos perdoar. Quando eu penso em perdão, eu imagino assim, o perdão como uma ponte que todos nós temos que atravessar. Porque todos, na verdade, eu, você, a humanidade, todos de alguma forma pecamos. E se nós não perdoamos nosso irmão, nosso parente, as pessoas que estão próximas demais ou distantes, nós destruímos a ponte que um dia teremos que atravessar. Então, ao perdoarmos as pessoas, a ponte fica intacta para que nós possamos ultrapassá-la e receber o perdão do Salvador, que tanto necessitamos. Muito bem, então José perdoou seus irmãos, e ele fala assim no versículo 8, 45:8. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me pôs por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. José reconheceu a mão de Deus em sua vida. Ele reconheceu que todas aquelas provações o prepararam para um momento futuro. Também, depois da morte de José, lá já no capítulo 50, os irmãos ficaram preocupados. Nossa, nosso pai morreu e agora o que fará José conosco, né? Será que ele vai nos castigar pelo que fizemos? E daí no capítulo 50, versículo 20, diz assim, José fala, eles estão preocupados, José fala assim, 50, 20. Vós intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como está neste dia, para conservar a vida de um povo numeroso. Então José explicou aos irmãos que, embora eles tenham sido maldosos com ele e feito com que ele passasse por muitas tribulações na vida, Deus fez com que aquilo tudo se tornasse em bem para José. Que maravilhoso, né? É termos assim essa visão de que se nós estivermos firmes no Evangelho de Jesus Cristo e realmente estivermos nossa vida voltada para o Senhor, não importa qual a provação, o Senhor tornará aquilo para o nosso bem. E é maravilhoso, não é? Vamos voltar lá. Muito bem. Jacó, então os irmãos voltam para Jacó, né, que é Israel, e ele fica muito feliz e eles então estão voltando para o Egito. Quando voltavam, estavam indo com toda a família, os descendentes de Jacó, que era um número de 70 pessoas, e quando chegou em Berseba, Jacó oferece sacrifícios ao Senhor. E olha o que acontece, versículos 2, 3 e 4. E falou Deus a Israel em visões da noite e disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E disse Deus, né? Eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali eu farei de ti uma grande nação. Embora estivesse passando por todas as privações de quase a morte e da fome, que abatia toda a região na época, Jacó continuou fiel ao Senhor e continuava recebendo revelações. E lembra, quando nós falamos das bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó, nós estamos falando das bênçãos de ter uma família eterna. E essas eram as bênçãos que o Senhor tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E acabamos de ver mais um templo sendo construído, né, o templo de Orem. E nos templos de nosso Deus hoje, nós podemos ir e receber as mesmas bênçãos que Abraão, Isaque e Jacó receberam. As bênçãos de ter uma família eterna. Imagina, que coisa extraordinária, não é? De sermos unidos, selados para toda a eternidade.
E aqui eu fico observando como é importante continuarmos recebendo revelações em nossas vidas, seja em tempos de paz, de alegria, ou em tempos de muitas tribulações. A última citação de hoje é uma citação do presidente James E. Fausto, segundo conselheiro da primeira presidência na época. Era Chamados Escolhidos, está na Liarona de novembro de 2005, páginas 53 a 55. E ele fala o seguinte, abre aspas, o presidente Brigham Young disse que se recordava das muitas vezes em que o profeta Joseph Smith contou que tinha que orar continuamente, exercer fé, viver sua religião e magnificar seu chamado para obter as manifestações do Senhor e submeter-se firme e manter-se firme na fé. Fim da citação. Então nós estamos vendo assim o profeta Joseph, que recebeu muitas revelações, viu o Deus o Pai, o Filho, recebeu dezenas de visitações angélicas durante o processo de restauração, né? Seres celestiais realmente vieram, ressurretos, enfim, restaurar as chaves do sacerdócio a Joseph Smith nesta última dispensação. Mas ele, embora tivesse tantas visões, recebesse tamanho conhecimento, ele como pessoa, ele tinha que estar sempre se esforçando, orando, exercendo fé, vivendo sua religião, magnificando seu chamado, para poder continuar recebendo revelações. E eu tenho pensado na nossa vida, será que eu realmente me esforço para ter revelação? Ou eu fico sentado no sofá, olhando televisão e pensando assim, se Deus vive, ele tem que revelar coisas para mim, será que é assim? Um profeta de Deus demonstrando a nós que tinha que se esforçar para receber revelação. Eu fico imaginando o estudo do Vem Segue que estamos fazendo este ano, o esforço que fazemos para aprender como Deus pensa, saber como Ele se manifesta, como Ele ensina seus princípios aos seus profetas e tudo mais. Cada vez que eu vejo aqui as revelações que os profetas recebiam, um testemunho brota mais forte, cresce mais forte dentro do meu coração, de que o Senhor também pode revelar muitas coisas para eu, irmão André, assim como para você. E eu fico pensando, e eu presto testemunho porque tenho recebido revelações na minha vida, que Deus, ele nos revela coisas. O profeta de Deus de nossos dias, o presidente Russell M. Nelson, ele tem dito para nós ouvirmos a voz do Senhor. Por que ele fala isso? Porque é possível, porque podemos receber revelações. Como é bom ter profetas na vida. Eu não sei quais as provações que você está passando no momento, se você está vivendo num período de muita alegria ou num momento de frustração, de dificuldades, eu não sei. Num momento de muita saúde ou de doença, não sei. Mas eu sei que Deus revela coisas a nós através do Espírito Santo, através de seus anjos. E nós podemos, através das Escrituras, dos profetas de Deus, e nós podemos receber essa revelação. E o profeta está nos convidando a prestarmos atenção e olharmos essas revelações. E tudo isso nós estamos aprendendo aqui com José. Eu lembro, assim, uma coisa que me chama muita atenção, que José era um símbolo do Salvador Jesus Cristo. Ele teve uma vida, foi cheio de provações. Aos 30 anos ele foi vendido para os seus irmãos, imagina, a mesma idade do Salvador. Aos 30 anos ele estava diante do faraó. E eu fico pensando, irmãos, que quando leio as Escrituras, que o Senhor está revelando coisas a nós, está dizendo assim, olha, viva de tal maneira nesta terra que você possa ser um símbolo do Salvador. E que as pessoas ao teu redor possam dizer, não, se existe Deus, é porque existem pessoas como você. Já pensou isso? Eu, quando leio essas Escrituras, eu fico pensando assim, José realmente foi um extraordinário homem e símbolo de Deus. Mas ele já morreu. E o Senhor está pedindo para cada um de nós sermos esses símbolos, essa luz do mundo. E isso nos impulsiona e nos motiva. Eu fico motivado. Então, continuando, né? José acaba salvando sua família, traz para o Egito. E lá eles vivem.
A fome, ele estava recém no segundo ano, por mais 5 anos continuou, e o povo trouxe todo o seu dinheiro para comprar mantimentos, depois trouxe todo o seu gado, seu cavalo, suas ovelhas, enfim, os animais que tinham, e depois o povo deu todas as suas terras e vendeu para ter alimento. E José comprou tudo para Faraó. Se tornou uma salvação para o povo naquela época. E José então estabeleceu que o povo deu as sementes para eles, depois no final, né, da seca, para que eles pudessem plantar, cultivar, e 1/5 eles deveriam levar para o Faraó. E assim manteve a família, a corte, enfim, de Faraó, né? E nós vemos aqui que Jacó veio a falecer com 147 anos. E ele abençoou seus filhos antes da morte. E interessante que ele fala assim, né? E no capítulo 48, versículo 3. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Não é maravilhoso esse ouvir dos profetas de Deus, que Deus revela que Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e que Ele pode nos revelar coisas também. E se você precisa de uma resposta, busque Deus através de oração, como Deus fez. Leia as Escrituras, se esforce por guardar os mandamentos, por cumprir seus chamados. Pague o preço e o Senhor abrirá as portas do céu para você. Uma coisa interessante no versículo 5 do capítulo 48 é que Jacó diz assim: agora, pois, os teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus. E eles vêm completar então as 12 tribos de Israel, que nós ouvimos tanto e falamos tanto. Ele fala aqui sobre a morte de Raquel, que ela foi sepultada em Belém, e depois ele pede para José que ao morrer ele possa ser sepultado lá no mesmo terreno de Abraão. Foi sepultado onde Isaac foi sepultado, e ele abençoa todos os filhos. Quando ele está abençoando abençoando Jacó, ele fala assim no capítulo 49, 10: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão todas as nações. Então ali ele profetiza que continuaria o cetro, né, o comando sobre Judá. Lembra que rei Davi veio de Judá, e ele fala de Siló, que é Cristo, que viria e congregaria todos os povos. Não é maravilhoso? No 49:11 diz: e ele amarrá o seu jumentinho à vide, e o filho de sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará o seu vestido no vinho e a sua capa em sangue e uvas. Quer dizer, a veste do Senhor seria manchada de sangue. Em outras palavras, aqui Jacó, né, Israel, está profetizando que o Salvador viria e que ele expiaria por todos nós. Então, na época de Abraão, Isaac e Jacó, eles tinham conhecimento do Salvador, um conhecimento perfeito realmente, que nos chegou fragmentado através das Escrituras, mas eles tinham esse conhecimento. Algo interessante, quando ele abençoa José, no 49:22, ele diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos cobrem sobre o muro. E aqui é uma profecia que os descendentes de José, né, ele e sua família, cruzariam as grandes árvores do muro e chegariam aqui nas Américas. E aqui se tornaria uma grande nação, e o próprio Salvador ensinaria a eles, como nós podemos ver no livro de Mórmon. Irmãs, irmãos, que maravilhoso. O que nós estamos aprendendo aqui? Nós estamos vendo a vida de irmãos como Abraão, Isaac, Jacó, hoje Jacó, José aqui. Vimos que eles eram pessoas comuns, que passaram por muitas provações na vida, todos eles, mas que ao longo de sua vida se manteram fiéis e firmes. E nós aprendemos que eles eram símbolos, né, do Salvador, como José aqui, um símbolo do Salvador, veio para salvar sua família. E eu vejo aqui um convite para que todos nós possamos ser símbolos de Cristo. E por fim, aqui no capítulo 50,
nós vemos aqui que José já estava com 110 anos quando veio a morrer. Interessante no capítulo 50 que ele fala pouquinhas coisas aqui, né, entre os versículos 24 e 26. Mas Josué, quando fez a revisão da Bíblia, eu recomendo que você leia, é a tradução de José Smith, capítulo 50, versículos de 24 a 38. Está lá no guia de estudo, dá uma estudadinha, você vai observar que José falou muito mais coisas aos seus irmãos. O que eu tenho pensado nessas escrituras, irmãos, é que Deus, né, Salvador, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele trabalha entre nós com profetas vivos e revela coisas. E quando nós ouvimos os conselhos dos profetas, nós estamos em segurança. Eu presto meu testemunho que o Salvador vive, e esta é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. E eu estou muito feliz que possamos nos encontrar sempre. Tchau, continua firme, espero que de alguma forma tenha te ajudado. Compartilhe aqui nos comentários alguma impressão que você teve e deixe o seu like e vamos em frente. Muito feliz, tá bom? Tchau, continue firme. Tchau, seja feliz.